Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo o que mudou. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, vou ler do versículo 23 ao 29. Dizem assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu me não abrase? Hoje é 6 de outubro de 2023, sexta-feira. Quero aproveitar e desejar um final de semana ricamente abençoado para todos vós. Deus Santo, maravilhoso, é no nome de Jesus que estou aqui. Quero pedir ao Senhor, nesta oração, que o Senhor abençoe cada ouvinte e suas necessidades, o Senhor resolva, supra. A minha família, a minha vida, essa missão nos ajude para que possamos continuar. Supre as necessidades. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo o que mudou. E se você reparou bem, a senhora, o senhor, já pelo texto base dessa mensagem de hoje, já é uma mensagem, nem preciso falar mais nada quando a gente vê tudo o que aquele homem de Deus, o apóstolo Paulo, sofreu, né? Como obreiro, como pastor, como apóstolo, como bispo, como missionário, enfim, como um líder. E isto é um exemplo para muitos hoje, muitos, que sequer suportariam, 5% do que o apóstolo Paulo suportou. Há algo na nossa existência, na existência humana, que nitidamente, gente, é percebido. E isso chama-se a evolução dos tempos. Em cada era, as invenções vão se modernizando, e a gente sabe disso, e tornando o ambiente mais favorável, né? E geralmente, quando esse ambiente vai se tornando propício para lazer, fica uma coisa assim mais confortável. E por vezes, por mais difícil que pareça, ou absurdo, mas é um conforto que surge com essa evolução dos tempos, que pode ser um conforto prejudicial. E eu vou explicar por quê. Você pode perguntar, o que é que o Sérgio Gessé quer dizer com isso? Eu quero dizer que com o passar do tempo, a evolução, o modernismo, tudo no controle das nossas mãos,
vão deixando as nossas vidas espirituais, já que o assunto aqui é um assunto teológico, que eu sempre trago aqui para vocês, vai deixando nosso compromisso com Deus em segundo plano. A gente vai ficando mais preguiçoso, mais relaxado. Eu mesmo tive uma experiência ontem pela manhã, quando eu estava em oração, assim que eu me acordei, por volta das 4h40, eu estava de joelhos dobrados, e aqui na minha região começou um clima de temperatura muito alta, tá? E mesmo essa hora da madrugada estava quente dentro de casa. E eu me lembro que eu coloquei o ventilador no máximo, né, bem próximo de mim, e enquanto estava orando, veio uma revelação para mim. Dos crentes antigos, até me lembrei dos heróis da fé, que não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, né? Não tinha carro. Eu me lembrei de Jerônimo Savonarola, que eu acho que quem leu esse livro, Heróis da Fé, sabe como foi a vida daquele homem, entre outros que estiveram ali naquele livro. A biografia dele fala que ele teve um fim muito trágico. Depois de muitas ameaças, intrigas, confrontos verbais e tudo mais, até confrontos armados, aí chegou o dia da Inquisição. Uma multidão amotinada invadiu o convento de São Marcos e arrastou Jerônimo Savonarola. Ele e mais tantos outros seguidores da Bíblia, da Palavra de Deus, né? Estavam ali naquele período da Reforma, e eles morreram. Após dias eternos de tortura, diz a história, e terror, disse que ele próprio confessou aquilo que o levaria ao cadafalso. Mas é preciso dizer uma coisa sobre Jerônimo Savonarola, que ele também confessou a sua fé, a fé inabalável na misericórdia de Deus e também na igreja. E ainda na prisão, que a semelhança do que acontecera em outros momentos, ele faz uma reflexão de profunda sensibilidade humana e religiosa. Ele foi enforcado e depois queimado entre sentimentos contraditórios que prevalecem até hoje. Então eu fico pensando, a gente não sofreu nada, não sofre nada. E eu orando de joelhos, dando graças a Deus porque tem um ventilador bem na minha cara, fazendo o vento. E mesmo assim eu digo, poxa, como é difícil, Jessé, dobrar os joelhos e orar, né? E esses homens? Então dispensa comentário o que Paulo aqui relata, o que passou. Lembra-se da igreja primitiva? Vocês lembram, né? Deve lembrar, é só ler os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Eu me lembro de Pedro, que com o gogó, foi uma pregação sem microfone. Atos, não vou ler por causa do tempo, capítulo 2, versículos 14, depois 40 e 41. Ele pregou com tanta ênfase, tão alto para uma multidão que se converteu mais de 3.000 pessoas. E hoje? Hoje se reclama do ar-condicionado, como já falei, a qualidade do serviço sonoro, né? Tem que ser aquele som impecável. Tem pregadores que são muito exigentes, sem contar com outras coisas pessoais, como eu já disse aqui também, né? Carros, roupas bonitas. Gente, o título que eu dei hoje, o que mudou? Mudou tudo isso. A era nova, a era moderna trouxe conforto, mas Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Nós deveríamos ser os mesmos adoradores dessa turma toda.
que saía para pregar o Evangelho no calor, no sol quente, sem nenhum problema. Enfim, que fique para nós uma lição, né? Nessa leitura que eu li, com tudo que o apóstolo Paulo passou em sua trajetória como cristão. Sobretudo como líder, como pastor, como presbítero, como diácono, como apóstolo, como bispo. Tantos hoje reclamam, né? Tendo um salário tão gordo e tanto conforto, mas mesmo assim reclamam. Que Deus tenha misericórdia. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.